Bem, bom dia a todos, obrigado pela presença. Vamos rever aqui nosso planejamento do GT1. Nós estamos com 100% do planejamento realizado até aqui. A ideia é que a gente se prepare 2 slides para cada um dos ecossistemas regionais e para cada um dos GTs, colocando as ações que pretendem realizar a cada um dos 4 trimestres em 2013 e aqui imagina que possa realizar no período seguinte, que é o complemento até o 28. Os nossos objetivos, recapitulando, são três objetivos permanentes: pessoas, a gente busca a produtividade com a capacitação e empoderamento, está sob responsabilidade primária do GT2, assim como também a consolidação do escopo, a definição e aprovação da estratégia brasileira para educação e capacitação digital, está também com o GT2, as demandas de curto prazo para atender as empresas que precisam de profissionais também está com o GT2, e a ampliação da plataforma, do uso, né, da plataforma e do conhecimento ali acumulado está com o GT3. A economia digital, para esse período 22-23, tinha como objetivos lançar o Sistema Nacional, foi lançado em abril, consolidar a governança, os GTs e os planos de ação dos GTs, também está bem encaminhado, e a consolidação e publicação do manifesto também foi feita na data de 31 de outubro, próximo agora é janeiro. No caso, as experiências de sucesso que estão em pauta para a busca de experiências a serem compartilhadas e melhores práticas sendo compartilhadas também pelos ecossistemas regionais. Também tem esse cronograma para que a gente tenha os destaques reconhecidos em 2 de outubro. Nós revisamos ontem, eu e o Ari, esse objetivo para o ciclo 23-24, em que a gente então tem como primeiro objetivo na economia digital, e que envolve diretamente o GT1, que somos nós aqui, a consolidação e a expansão do sistema. Até dezembro devemos ter um planejamento, como seria isso em 2023 e para frente. O segundo é aquela sinergia entre os ecossistemas com as suas experiências, o que um ecossistema está fazendo para que o outro possa se beneficiar utilizando. E, por fim, a gente identificar as experiências de sucesso das empresas, né? Empresas, instituições, academias, mesmo associações, que possam ser documentadas no manifesto. E ontem nós já definimos, inclusive, as datas, né? Até janeiro de 2024, as publicações que vão acontecer. O calendário também está aqui, depois vocês vão receber esses slides. Então, tem aí para esse 2023, o ciclo 23-24, iniciando no terceiro trimestre, a partir de julho do ano que vem, e se encerrando em junho do ano de 2024, com a previsão da realização da cerimônia do prêmio em 2024, no dia 7 de outubro. Então, nós temos um horizonte aí para as experiências de sucesso, que são aquelas informações importantes que, no final de cada um de nosso trabalho, é o que seria o que a gente chama da cereja do bolo, aí, né? Na busca do compartilhamento dessas experiências e dos alinhamentos com o Brasil Digital para Todos. E, por fim, a E-Digital, como todos sabemos, teve sua publicação, aconteceu sua publicação agora, o ciclo 23, 22, 26, e a gente vai, então, já fizemos uma revisão, né, do capítulo da edital, de acordo com o alinhamento com o MCTI, e teremos aí
como objetivo implantar um observatório para acompanhar as suas realizações. Definiremos um curador para cada eixo dos 9 eixos da E-Digital, que vai estar acompanhando a realização das ações estratégicas, a partir da definição de ações táticas operacionais, a própria EBCD, que é a Estratégia Brasileira para Educação e Capacitação Digital, e estamos propondo avaliar o impacto da economia digital em alguns indicadores. Então, o primeiro seria ocupações, né? Ocupações que deixam de existir e novas que entram, a redução de custos para o Brasil, onde que a economia digital pode ajudar na redução de custos, para facilitar, tornar a nossa economia mais competitiva, otimizar os investimentos, e aí parte do trabalho feito no compartilhamento das experiências entre os ecossistemas é nesse sentido, né? A gente otimiza os investimentos no país, e, obviamente, o adicional que ele gera ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Os outros dois são de acompanhamento dos trabalhos do City Digital, em que a gente vai estar fazendo de perto, para garantir que as ações aconteçam. Então, na transição de governo, a definição dos novos ministérios e respectivos representantes, um calendário de reuniões do City Digital, que minimamente tem que acontecer a cada 3 meses, né? E obviamente, divulgação dos seus resultados e o seu planejamento, que a princípio tem que ser apresentado ao presidente da República para envolvê-lo nesse nosso trabalho da economia digital, que é importantíssimo. E debaixo do guarda-chuva da educação, a gente vai acompanhar a implantação e realização dos trabalhos do Subcomitê de Capacitação, Formação Profissional e Cultura Digital, que nós entendemos que tem que estar debaixo desse guarda-chuva, desse subcomitê, todas as ações de educação e capacitação digital do país. Então, agora passo a palavra para o Ari, que vai falar um pouquinho do como que isso que está aqui se desdobra em cada um dos ecossistemas regionais. Muito obrigado, Francisco. Excelente trabalho. Bom dia a todos. É um resumo bem breve. Temos repassado sempre que possível os principais entregáveis dos ecossistemas regionais. Então, estão aí descritos. A experiência de sucesso, como sempre temos dito, é a prioridade até que temos buscado em todos os ecossistemas. E se pudermos ainda hoje, ainda nesse final de ano, melhor dizendo, intensificar um pouco isso para que tenhamos para o dia 12/12, o próximo encontro, depois isso pode ser falado um pouco mais, é importante, muito importante. Incentivar a ida de ecossistemas regionais também para o Prêmio da Inovação, até a partir da boa experiência que tivemos no ano passado com o ABC indo para a CNI MEI, e está sendo uma experiência muito interessante, até pelo avanço que tivemos vinculando isso com a ideia aqui com Fiesp, Ciesp, CNI aqui no estado de São Paulo. Apoiar a jornada, então, de transformação digital do Ciesp, Fiesp, 40 mil empresas em 4 anos, isso para as regionais aqui do estado de São Paulo, e aqui contando especialmente também com uma ajuda de Sorocaba, com o diretor regional ali do Ciesp, e a Miriam fazendo essa ponte conosco com o Erli. Em São José também a gente precisa cuidar bem disso, compilar e compartilhar as experiências e melhores práticas entre os atores locais e os ecossistemas regionais. A gente tem dito que tem aprendido a interagir mais entre os próprios atores locais, isso tem sido bem interessante. Apoiar e ser apoiado pelos GTs, a gente também tem conseguido avanços nesse sentido. Isso é bastante importante, porque um GT tem condição de estar muito próximo do outro e contribuir, e também avançar nas questões não só de levar
conhecimentos, experiências de sucesso, lições aprendidas, mas também aprender a apresentar dores e demandas, porque a gente tem, né, tido experiências, recursos cada vez mais ricas e, portanto, a gente se atreve, numa boa, falando uma linguagem aqui objetiva, a trabalhar com essas dores e demandas. Apoiar a Academia Brasil Digital é bastante importante, e isso a gente tem feito aqui a partir da Regional ABC, mas a gente pode ampliar, sem dúvida nenhuma, levando essa experiência também para outras regionais. E alinhar e praticar as sinergias entre o Sistema Nacional e o Grupo de Trabalho de Comunicação. A gente até fala um pouquinho dele mais no slide seguinte. Por favor, Francisco. Bem, então, esse segundo slide fala um pouco desse finalzinho de 2022, que acabou sendo um ano até relativamente produtivo. Demos prioridade para trabalhar mais Sorocaba, inclusive o conselho, hoje bem definido, com um trabalho muito importante da Miriam, do presidente do conselho, Marcelo Marcomini, e também do vice, o nosso Fabiano, da Facens. No Vale do Paraíba, avançamos muito também com a ajuda sua, Marcelo, e do Luciano e do Pedrotti. Até sei que vocês estão para tentar conversar ainda esta semana, para tentar definir uma nova reunião com todos os voluntários, integrantes aí para a semana que vem, se for possível, e instalarmos de vez a regional do Vale do Paraíba. Também trabalhamos nos últimos 90 dias, o ecossistema de Minas Gerais, avançamos bastante lá com a Janaína, está se formando um grupo lá muito forte, com organizações muito expressivas, está bem encaminhadinho. Deveremos ter a instalação ainda na primeira semana de dezembro. Depois, em termos do Sul e Sudeste, no Rio de Janeiro também bem encaminhado, né? Acho que o Paulo Marcelo está aqui conosco, tem feito um trabalho junto com o Guilherme lá muito importante, e já tem uma outra reunião prevista para o início de dezembro. Joinville também temos caminhado bem, o Estado como um todo, a partir de Joinville, com ajudas muito importantes do professor Neri, do Marcelo Leandro lá de Joinville, o Fabiano, Tiago, também realmente as perspectivas para o Estado como um todo são muito boas para 2023. Depois, demos aí nos últimos dias um avanço na região metropolitana de Campinas. A gente colocou ali só 5%, mas com uma perspectiva de avançar bem rapidamente, até porque a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos numa relação muito importante com a Embrapa, com a doutora Silvia, e temos uma reunião agendada com ela no início da semana que vem. Então, esses 5% aí a gente pode avançar muito rapidamente ainda também em 2022. Depois, falamos ali no slide anterior de apoiar as ações e realizações do GT hoje de comunicação, um GT também dos mais importantes, que permeia todos, evidentemente, é totalmente transversal, e essa conexão com a Siemens, a gente está bem encaminhado também, e já tem uma reunião também agendada aí para a semana que vem, para a gente fechar o ano com 100% e já começar a trabalhar, em definitivo, em 2023, com a produção dos EcoCasts. E, por último, apoiar, então, como dissemos no slide anterior também, a jornada de transformação digital, que colocamos só 10%, mas a possibilidade de avançar bem existe. A eleição tomou um pouco de tempo de todo mundo aí, inclusive, obviamente, o pessoal do CIESP, Senai, Sebrae, e, portanto, a gente tem condições de iniciar o ano com esse desafio aqui, muito importante para as nossas pretensões para o Estado de São Paulo como um todo em 2023. Então, Francisco, esse é um rápido resumo e volto com você, peço licença para sair e tenham todos, né, uma continuidade, um excelente encontro e até os próximos contatos que têm sido bem intensos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ari.
Aqui é importante que, nesse último ponto que o Ari comentou, nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter uma instância, né, estadual do Prêmio Transformação Digital Brasil Osiris Silva, para que a gente tenha a realização da cerimônia na mesma data, de 2 de outubro, para reconhecer entre 20 e 40, né, dessas empresas que estão tendo um desempenho elogiável na aplicação do que está sendo proposto pelo CIESP, Senai e SEBRAE. Essa aprovação dessa medida depende aí de um apoio, né, que a gente está buscando, um apoio institucional e financeiro para a realização da cerimônia. O SCAF já mandou um ofício lá para a CNI, pedindo atenção para esse tema, mas nós entramos com toda a documentação, porém ficou aguardando a liberação do orçamento de 2023. Vamos entrar com essa solicitação novamente agora, ou no final do ano, ou no começo do ano, né? Então, e o apoio institucional do Estado, aí a gente tem, já falamos com a FIF, e assim que for definida a pessoa de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado, ele vai apresentar a gente para essa pessoa, e nós vamos se envolver e engajá-lo para que a gente tenha, se possível, todos os ecossistemas do Estado de São Paulo integrando o sistema nacional. Então, teremos o apoio dele aí nesse sentido. Bom, agora viria, obviamente, cada um dos ecossistemas falando um pouquinho do que tem previsto, né? Já vislumbraram, né? Como atividade prevista para o ano seguinte. Aqui no caso do ABC, o Antônio Carlos, ele acho que não pôde participar, está em trânsito, né? Mas hoje, na verdade, é só um exercício para a gente poder ver como é que seria o preenchimento desses 2 slides, para que no dia 25, que agora é sexta-feira, a gente tenha uma primeira visão, né, do que cada um chegou, e depois, até 12 de dezembro, complementar a visão do que seriam os objetivos para 2023, obviamente 24 como visão futura. Então, hoje é só um exercício, tá? Vamos conversar só um pouquinho sobre aquilo que vocês entendem que possa ser colocado como uma ação nesse planejamento. Então, aqui o grande ABC, essa aqui é o slide que foi apresentado no nosso último encontro, é o que tinha previsto, então a gente não vai mexer nisso. Nesse momento, vamos deixar para que o pessoal apresente mais adiante. No caso de Sorocaba, aqui, Ignaldo, eu vou acrescentar a tua foto também, viu? Acho que é importante você constar desse grupo que está à frente do ecossistema aí da região metropolitana de Sorocaba, se a Miriam assim o permitir, né, Miriam? Claro que sim. Você permite? Parte Você depois... grande. Só que assim, a verba do Geton só tem para um, então você vai ter que dividir a tua verba com o Ignaldo. Tá? Combinado. Ela paga o café. Paga o café. Bom, então, Miriam, agora eu passo a palavra para você, eu vou até dar um escape aqui, e vou, se você quiser fazer algum comentário que eu acrescente aqui, eu posso ir acrescentando no slide. Se é que você já tem alguma ação prevista aí para o primeiro trimestre, não sei. Na verdade, eu até já fiz para outra reunião, mas eu não tenho ele aqui. Eu tinha mandado para o Ari. Tá. Então, assim, agora me perdoe, eu estou sem a informação aqui, mas a gente tem, sim, já algumas coisas que a gente planejou. Mas, tá bom. Então, para a gente se prepara, para sexta-feira. Não tem importância. Só procura... Agora o Ignaldo vai estar na foto aí, ele vai ter que me ajudar também, mas eu já fiz um rascunho. Aí tem, além de estar na foto, tem o trabalho também, né? É verdade.
Mas então, E você o procura... café, por favor, não esqueça E do o café. café, sem o café não tem jeito. E aí vocês podem usar esses 2 slides que foram enviados pelo e-mail para vocês Uhum. ontem, né? Vocês receberam, né? Esses slides aqui. Senão eu mando hoje novamente. Eu mando esses slides novamente para vocês, tá? Você manda para mim devido ao meu problema aqui de interferências tecnológicas. Tá, eu mando naquele teu telefone E que me você mandou inclui, agora por cedo. favor, me inclui, por favor, novamente nos grupos, porque eu não estou em nenhum. Eu estou achando estranho você dizer que não tá, mas vamos ver aqui, peraí. A gente já olha já isso daí. Curadores, ó, tá vendo? Esse é o de curadores, né? Que eu mandei ontem o link aqui, tá vendo? Ah, Miriam tá aqui, ó. Eu acho que é o teu telefone. Eu vou então pedir para o meu pessoal aqui do TI dar uma olhada, porque realmente eu não recebi nada. Tá É, bom. Mas não é só seu, tá? Isso aqui e é está em geral. geral. Então, pronto. Você quer que a gente inclua esse outro telefone seu aqui também? Não vai ficar duplicidade, não tem importância para Não, não você? tem problema. Pode incluir, por favor. Então, eu vou incluir você aqui, aí você fica nos dois, Tá bom. até resolver. Depois que resolver, A se gente quiser, inclui. aí você tira um, para não Tá ficar bom. duplicidade, né? Uhum. Tá bom, mas você está em todos, tá? Não, não tiramos você, não. Você é uma pessoa Ah, muito querida aqui. Jamais tiraríamos você dos grupos. obrigada, mas é que não me aparece nenhum grupo, entendeu? É, E não sei o que aconteceu também. provavelmente é É que eu essa acho mesmo. que uma das coisas foi a habilitação para utilização na Europa, e acho que quando eu voltei deu não sei o que aconteceu. Então, se Obrigada. você quiser comentar alguma coisa, depois a gente passa a palavra ali para o Luciano e para o Marcelo. Bom, a gente tem feito aí um trabalho, essa nossa viagem de cidades inteligentes para Leida. A gente viu muita coisa bacana, falou muito do Brasil, falamos muito daquilo que a gente pode aplicar, né, tanto na prefeitura como nas empresas. O Ignaldo também participou, a Regiane foi nossa mestra. Então, tem muitas coisas que a gente viu e que a gente pode, sim, aplicar para melhorar, né, tanto na parte do público, como também nas empresas. E a gente deve preparar isso, colocar alguma coisa, né, Ignaldo, no GT10, que é o GT de Cidades Inteligentes. Sim, Mas... e é bacana assim até falar, né, Miriam, Uhum. porque a gente viu muita tecnologia, a gente viu muita questão lá de colocar a mão na massa mesmo, mas a gente percebe umas coisas, nós no Brasil, nós temos tudo aquilo, o que nós precisamos é continuar com a forma como nós estamos trabalhando agora com o grupo, para poder criar ações de implementação daquilo também aqui, né? E Exato. colocar pessoas capazes para fazê-lo. Então, acho que é fundamental a gente saber que lá fora nós não estamos tão distante de uma realidade digital, entendeu? Então, isso é muito bacana, foi muito bom. E vai ter um fechamento também, né, desse trabalho com a Regiane, vai propor, acho que, se eu não me engano, uma data, para a gente fazer também um fechamento, e dali a gente pode tirar muita coisa para a gente trazer para o grupo. Eu acho que vai ser muito legal. Isso aí, bem, bem bacana a experiência. E, como o Ignaldo falou, a gente viu que a gente não está por fora, não. Algumas coisas a gente pode melhorar e deve melhorar, mas o Brasil está até mais avançado em alguns aspectos que a gente viu. Apesar de que tivemos uma dor no coração muito grande, porque sequer tinha a bandeira do Brasil no estande do Brasil. Foi lamentável ter representantes do governo lá, do governo brasileiro, que, primeiro que quem recebia a gente era um inglês, né? E nem sabia falar português. Não, e a segunda questão, se você me permite também, é que não tinha empresas brasileiras e sim uma empresa chinesa com stand com logo no Brasil e o logo dela. Então ficou um negócio muito chato, muito... Que Nossa, faltou. cidade que vocês foram? Leida? Barcelona, nesse caso. Barcelona, Ah, o em congresso foi em Barcelona. Barcelona, a Barcelona, universidade que foi de Leida, onde a gente fez o entendi. curso, né? Ah, Mas, assim, sim. foi bem chocante saber que não tinha o Brasil bem disfarçado, assim, aí tinha empresa chinesa, aí tinha quem recepcionava era uma pessoa que
tinham alguns brasileiros, né, que eram representantes da agência, mas que utilizaram o espaço para seus próprios negócios, vamos falar a verdade. Com o dinheiro do Brasil, né? Então, assim, coisas para um aprendizado, né? Como diz o senhor, lição aprendida para que a gente possa se envolver mais e exigir mais, né? Isso é importante, viu? Eu sempre falo isso, nós temos que exercer a cidadania consciente. Nós, como sociedade civil organizada, temos esse dever, não é? E a gente se sente assim empoderado, sabe, participando de um movimento como esse e levando para lá também, ó, estamos no Brasil, estamos participando desse movimento, tá? Foi bem interessante. Mas a hora que tiver o resumo, aí a gente vai concluir aí no GT, tá? E nós estamos aqui atentos e de volta para o Brasil para fazer o melhor. Excelente. E você, obviamente, tem, né, para o primeiro trimestre, segundo trimestre também, a evolução do trabalho de implementação aí, né, da inovação e transformação digital em Votorantim, acompanhando com aquele trabalho que vem sendo apoiado, né, pelo MCTI, né? Exatamente. A gente está dando... até o final do mês a gente vai ter um diagnóstico mais compilado de Votorantim, né, para ver quais são as próximas ações, mas a gente continua com o trabalho, sim. Esse trabalho, eu acho que ele vai, ao longo do ano, evoluir, né, Miriam? Sim. Então, seria interessante, se vocês puderem, até dia 12 de dezembro, pontuar em cada trimestre do ano que vem qual é o entregável desse projeto. Quer dizer, o que você vai estar tendo de resultado dele, né? Tá certo. Então, no primeiro trimestre, sei lá, consolidou o plano, no segundo trimestre, daí você diria o que você estaria implementando em cada trimestre, e se esse projeto se estender a partir de 2024, já pontua isso também no segundo slide, que é o período 24 a 28. Tá certo. E é bem simples, é uma ação, né? Consolidar o plano até tal data. E bota quem seria o responsável, né? O que, quem, quando. Aí depois, logicamente, para realizar isso, teria um detalhamento, um plano de ação. O plano de ação, Mas, vamos dizer, ali seria o que seria pontuado como objetivo para o ano que vem e o eventual período futuro, né? Tá certo. Bem simples, não precisa... o importante é serem informações que sejam realistas, né? E que vão exigir um esforço para serem atingidas, né? Certo. E depois o plano de ação... Aí é detalhamento, aí é o dia a dia do ano, né? Ok, entendeu? Obrigada. Excelente. Bom, então, acho que de região metropolitana de Sorocaba é isto, né? Vamos voltar aqui para o slide e vamos agora passar aqui para o Vale do Paraíba. Nós temos aí o Marcelo, o Luciano e o Pedrotti. Na sala, vamos então incluir também aqui, Pedrotti, a sua foto e o nome nesse slide, tá? Agora fica aí a palavra com vocês para vocês comentarem o que tiverem interesse. Por fim, no final, a gente repassa com o Paulo Barcelos um pouquinho do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Desculpa, Marcelo, eu só vou dar início, né? Porque só para comunicar a reunião que a gente teve semana passada, e a ideia era que a gente convocou 15 participantes, né? Basicamente, de uma maneira geral, para essa reunião. E, surpreendentemente, tivemos uma baixa adesão. Alguns, logicamente, tinham alguns compromissos com as suas agendas pessoais, a gente entende dessa forma, mas a gente gostaria, né? A ideia é, como a Ari já colocou no início dessa reunião de hoje, talvez tentar uma nova reunião, né? Eu conversei bastante com a Ari ontem, a gente tentar uma nova reunião para a gente realmente direcionar passos concretos, né, para a constituição da Regional Vale Paraíba aqui, a Regional Vale Paraíba, né? A gente possivelmente, né, eu até coloquei isso no grupo, né, da questão da baixa adesão, e tentar convencê-los, a muitos que não, né, não estão aqui, que eu sei que estão aqui, estão convencidos, né, da importância, né, e trazer participantes para que possam enriquecer as nossas experiências aqui no Vale do Paraíba.
Então, um caminho que a gente está estudando é fazer uma nova convocação, né? O Ari até está para mandar um novo material para mim, para a gente divulgar. E junto com o Marcelo Nunes, com o Luciano Pedrotti, né, a gente sensibilizar, né, as pessoas. O Wagner também da SEC se mostra bastante, todos se mostram bastante interessados. Até o Wagner da SEC nos comunicou que eles estavam mesmo com um evento na SEC de recursos humanos, na mesma data. Um evento externo, né? Então, a ideia agora é a gente retomar, tentar novamente essa aproximação, essa reunião, para fazer uma convocação, um convite, na verdade, para os participantes a nos ajudarem aqui até o início do ano que vem, a gente estabelecer a coalizão não, Brasil Digital 6.0 no Vale, para que a gente possa trazer as experiências conforme os entregáveis que o Ari acabou de apresentar. Olá. Estão me ouvindo aí? Sim, estamos ouvindo bem, Marcelo. Sim. Legal. É isso mesmo, Luciano. A gente teve a reunião semana passada. E como a gente tem muita gente envolvida, pelo menos mapeada aqui no Vale, a gente precisa retomar essa reunião e acessá-los. Mas eu gostaria de trazer aqui alguns itens que estão na pauta do Parque Tecnológico para a gente colocar aqui para vocês, falando principalmente na capacitação de mão de obra para esse mundo digital, né? Não necessariamente só falando em TI, mas para o mundo digital como um todo, né? Na última reunião, até compartilhei aqui com vocês um link de uma plataforma de treinamento de mão de obra para TI, especificamente, que foi apoiado pelo MCTI e a Softex. Então, o Parque Tecnológico implementou, através dessa parceria, essa plataforma aqui, dentro da nossa região, por conta do cluster de tecnologia da informação que a gente tem aqui em São José dos Campos. São 97 empresas e talvez 15% esteja dentro do parque, mas a gente está falando de empresas que estão no raio aí de 100 quilômetros, aproximadamente. Então, é uma ação regional que a gente fez para capacitar a mão de obra, e essa ferramenta, né, o Workover, aqui no nosso caso, o título é Upskill Valley, ela forma os alunos, mas dentro de uma trilha, onde lá na frente ele tem a vaga do emprego, tá? Então, ele pode simplesmente fazer as capacitações, tá? Mas as empresas que quiserem coletar profissionais dessa plataforma, eles podem colocar a vaga disponibilizada na plataforma, tá? E determinar qual seria a trilha de conhecimento para o aluno fazer dentro da plataforma. Ou seja, ele tem a garantia de que o aluno que acessou aquela vaga passou por trilhas de conhecimento antes de acessá-las. Isso já foi lançado, então não é um projeto futuro, mas aí nós tivemos 10.000 inscrições aqui no Vale do Paraíba para essa plataforma. O que vale trazer aqui como futuro é que a gente vai atuar dentro dessa plataforma junto com uma entidade aqui chamada IMI, que é Information Management Institute, que, na verdade, são profissionais que, digamos, ou já saíram do mercado de trabalho, tá? Então, já se aposentaram, ou já estão num nível de carreira aí muito adiantado, ou realmente que não estão mais no mercado de trabalho. Mas tem alta competência em ciências exatas, ou foram engenheiros,
ou foram matemáticos, enfim, trilharam a sua carreira, trilharam o seu conhecimento em ciências exatas. E a gente trabalhar com essa plataforma para capacitar, esse é o projeto que a gente está discutindo com o Cantinho, que é do EMI, para a gente capacitar esse pessoal que já saiu do mercado de trabalho, mas que tem skills muito apropriadas para conduzir uma reunião, para liderar a equipe e tudo mais, para convidá-los a voltar para o mercado de novo, só que numa área de digital, de formação digital. Então, provavelmente em 2023, a gente deva ter, o nosso foco é pelo menos ter umas 2, 3 turmas. Não são turmas, né? Porque, na verdade, eles podem fazer as trilhas individualmente, mas a gente quer fazer o acompanhamento dessas pessoas, tá? O acompanhamento, digamos, dá um up dentro do que eles estão estudando, mas concatenar isso junto com as empresas que estão no cluster, tá? Então, da mesma forma, vamos guardar essa caixinha, da mesma forma que a gente atuaria com esse pessoal mais sênior, tá? As empresas também entrar em as empresas do cluster de tecnologia, entrar no auxílio de 2 formações. A FATEC, aqui, que fica dentro do Parque Tecnológico e tem diversos cursos voltados à tecnologia da informação, e o Senai, que também tem uma formação de gente de TI, talvez muita gente até não saiba, né? Mas o Senai não forma só o pessoal que vai trabalhar no chão de fábrica, não. Eles têm uma formação muito consistente do pessoal de TI. Então, eles estiveram com a gente aqui umas 3, 4 semanas atrás, fazendo uma reunião com os empresários de TI, para que a gente possa formar turmas específicas já com vagas garantidas dentro das empresas de tecnologia, mesmo que seja para estágio. Mas essas empresas, digamos, se responsabilizando também pela formação, ou seja, em paralelo, tanto o Senai como o FATEC, tá? Em paralelo, que os profissionais estejam indo até as escolas também e dando formação para esse pessoal em coisas que são do interesse deles, porque eles estão garantindo a vaga desse pessoal no estágio, pelo menos daqui a 6 meses, que é a primeira formação desse pessoal. Então, o Ogawa, que é o diretor aqui do Senai, esteve com a gente, né? Aqui da FATEC, o Valmir, que tá com essa relação conosco aqui, e tem um japonês aqui que eu esqueci, mas o nome de japonês é perdoável, né? A gente esquece. Eu esqueci o nome dele, mas ele esteve com a gente aqui no sentido da gente concatenar as empresas para que as empresas assumam também a responsabilidade de formação dos alunos. A formação não é só da escola. A provocação nossa é que hoje, com essa falta de mão de obra que a gente está tendo, né, isso passa a ser uma responsabilidade das próprias empresas. Uhum. Não adianta ficar esperando em berço esplêndido que alguém entregue o melhor profissional da vida deles. Então, essa está sendo uma provocação que a gente tem para 2023. Tá? No Senai, a gente já tem 15 vagas reservadas, junto com as empresas, mas isso deve aumentar muito aí com a provocação contínua que a gente vai ter. Dia 1º, agora, a gente tem mais uma reunião com o cluster, então a gente imagina que a gente deva chegar aí, a nossa meta é pelo menos 50 profissionais nesse projeto piloto aí daqui a 6 meses. Essa iniciativa, Marcela, está absolutamente alinhada
com o objetivo de pessoas, empoderamento e capacitação, na capacitação das pessoas para atender as demandas de mercado. É perfeitamente alinhado ali, quer dizer, uma coisa que já está sendo feita, está alinhado ali. A pergunta que ficaria é como é que a gente pode, eventualmente, levar essa experiência para outros ecossistemas. Então, por exemplo, temos aqui Sorocaba, né? Até fazer os cursos, eu acho que é tranquilo, porque é online, né? Agora, eu não sei como é que ficaria o apoio dessas pessoas junto às empresas na região. Então, aí talvez tenha que ser feita uma articulação entre os dois ecossistemas para um ajudar o outro, né? Esse é um bom exemplo de sinergia que pode ser aproveitado em todos os ecossistemas do Brasil, se você for observar bem, né? Essa conexão com a Softex, que foi quem executou o convênio, eu posso passar o contato do Edivar. O Edivar é da Softex. O Edivar é um parceiro apaixonado por isso. Então, tenho certeza que ele pode ajudar muito a abrir esse caminho de levar essa plataforma aí para dentro em Sorocaba também, tá? E abrir esse canal. Posso falar com ele e passar o contato direto para o Aguinaldo e para a Miriam. Fique à vontade. Pode até, se quiser passar no grupo de curadores do sistema, o Ignaldo e a Miriam estão lá, você pode colocar @Miriam, @Ignaldo e passa. Tá bom. Nós tivemos a visita da Softex aqui, do pessoal, acho que o presidente da Softex esteve aqui na Facens, então, de repente, é um caminho também. Sim, ele teve aí, acho que não foi agora, nos 10 anos do Parque Tecnológico de Sorocaba? Isso, ele passou por aqui, isso. Rubens, né? Eu acho que como essa ação foi conduzida pela Softex de Campinas, acho que é mais fácil você falar com o Edivar mesmo. Se quiser falar com o Rubens, mas o Edivar é quem tem detentor de todas as informações, acho que ele pode ajudar e agilizar o processo. Como o Marcelo comentou, ele é um apaixonado, né, pelo tema, ele vai com certeza ficar muito feliz de poder ajudar aí, né? Edivar Pira, o nome dele. Foi no grupo de curadores, Marcelo, que aí os outros dos outros ecossistemas também tomam conhecimento e podem querer conversar um pouquinho sobre. Mas Sorocaba poderia ser o próximo, né? A se incorporar aí. A gente pode falar com o André e com o Nelson, porque, pelo que eu entendi, já existe alguma coisa que eles fizeram uma parceria, mas vamos... deixa eu me inteirar mais. Que sinergia pode ter, né? O Nelson do Parque e a Softex Nacional, tá? Porque o Edivar é da Softex Campinas, eles criaram uma plataforma, a Softex financiou parte, né? 50-50 com eu não sei se foi a prefeitura que bancou a outra metade, mas eles desenvolveram uma plataforma para avaliar a maturidade da empresa. Então, seja uma startup, o foco principal são as startups, mas pode ser a avaliação de outras empresas. Então, a empresa pode avaliar o seu nível de maturidade e aí, dentro desse diagnóstico, ele vai dar várias características de pontos fortes e fracos para que essa empresa busque, dentro dos pontos fracos, se fortalecer e aumentar seu nível de maturidade para o mercado, de competitividade e coisas parecidas. Mas não é capacitação. Ok, é uma outra plataforma, é isso mesmo. Isso. Essa é excelente, viu? Porque desperta o interesse do empresário ou dos gestores, né, dessa empresa em querer melhorar, né? Onde posso melhorar, né? Essa avaliação de maturidade
deve apresentar os gaps, né? E sugestões de como superar os gaps, né? É gratuito também. E é gratuito também, querido. Então, tudo que é gratuito, gente, precisamos disponibilizar ao máximo, né? Para que seja usada para quem tiver interesse, logicamente, né? Então, é isso aí. Então, esse, por exemplo, já aí a gente já tira duas ações, né? Uma no Vale do Paraíba, consolidação desse trabalho, e uma outra de apoio aos ecossistemas que tiverem interesse em utilizar, obviamente, dentro dos seus limites, que é possível, né? Mas tem uma parte do trabalho que, após o uso da plataforma, tem que ser realizado no ecossistema final. Então, cada um lá, aí o Ignaldo e a Miriam colocam numa ação que é alinhar, né, com o Cancelar do Parque Tecnológico, ver como é que isso seria desdobrado e propor a implementação dentro de um dos trimestres lá de 2023. Então, esse é o exercício que a gente tem que fazer para buscar essa sinergia, aproximar, né, essas sinergias e potencializar a elevação do nível de maturidade geral, né? Perfeito. E, obviamente, otimizando investimentos, né? É bem isso. Falando na transformação digital, né? Dia 12 de dezembro agora, bom, nós lançamos também, como está sendo lançado em todas as regiões, né? O Programa de Transformação Digital, da Jornada de Transformação Digital do Senai, Ciesp e Fiesp. A gente fez o lançamento aqui. Não tem os números atualizados de quantas empresas regionais, mas o nosso foco é o aeroespacial, é o cluster aeroespacial, porque nós aqui fazemos a gestão do cluster aqui. E aí, como o valor é até 8 milhões, as empresas que podem entrar de forma gratuita até 8 milhões, nós tivemos 8 empresas que entraram dentro do programa. Maravilha. Tá? Então, nós estamos fazendo um acompanhamento mais próximo dessas empresas, em acordo com o Ciesp e o Senai. A gente está fazendo o acompanhamento de todo o processo da transformação destas empresas, dessas 8 empresas. Ótimo. Tá? E de forma a fomentar isso, é muito produtivo. O Senai se modernizou muito, né? É uma organização que deixou de ser formadora só de gente, né? Ela passou a ser uma indutora de novas tecnologias, com seus institutos e tal. Nós estamos levando um grupo de empresários agora, no dia 12, lá lá em São Caetano do Sul, para visitar a planta de indústria 4.0 do Senai, lá em São Caetano. Tá? A gente já teve um briefing, uma aproximação com eles. É uma planta que vale a pena a indústria conhecer e os profissionais conhecerem. A planta lá de São Caetano do Sul, do Senai, que tem o modelo, né? A planta modelo de indústria 4.0. Muito legal. Eu já estive lá, nós temos um evento lá do ABC Valley, uns 4, 5 meses atrás, e a gente passou por essa planta e viu ela operando. Muito, muito legal. Vale muito a pena, você tem toda a razão, Marcelo. Vale muito a pena conhecer. E quando vocês vierem para cá, tenta ajeitar de passar pelo prédio da Escola de Informática, de Tecnologia da Informação do Senai, que era onde ficava essa escola. Ela foi lá para esse prédio novo, e ali virou a Escola de Tecnologia da Informação do Senai. E reformularam todo o prédio, ficou muito, muito bacana, e deve estar entrando em operação agora. Então, esses cursos, né, na área de TIC que o Senai oferece, tem essa escola física, né? Além de, obviamente, o apoio que eles dão remoto, né? Mas é uma experiência interessante. Comenta com o pessoal do Senai, vê se eles abrem. E no Senai, o Arthur,
que é da equipe do Terra, que está com esse projeto da jornada da transformação digital, é nosso conselheiro também. Ele está nos ajudando na definição dos critérios para selecionar quais empresas seriam reconhecidas em outubro, dessas que estão passando pela jornada, pelos 8 estágios, né? Como você está acompanhando a evolução, né, os 3 estágios iniciais, depois os estágios complementares, aquela dessas 8, uma ou 2, enfim, quantas você perceber que de fato o empresário abraçou a causa e está seguindo de maneira bem célere na evolução dos estágios, essas são as empresas que a gente quer reconhecer para estimular as outras que ainda não chegaram nesses estágios futuros. São 8 estágios, se eu não me engano. E o Arthur é uma pessoa que é interessante. Você teve contato com o Arthur, não, já? Acho que não. Então, vou te passar, na sequência, o celular dele, para você conversar com ele. Ele é do nosso grupo, e o Paulo Barcelos também, de definição dos critérios de avaliação dessas empresas, né? Bem interessante. O que mais nós teríamos aí do Vale para a gente comentar? Do meu lado, o que eu me lembro é isso. Já é muito significativo, hein? Porque a gente percebe aí que tem conteúdo, né? Isso é importante. E já se viu que tem sinergia, e já se vê que tem oportunidade de otimizar investimentos aí. Esse é o nosso. Pegando 2 ou 3 casos assim, a gente vai nos outros ecossistemas e fala, olha, lá em São José e Sorocaba, por exemplo, está acontecendo isso. Aí eles usam isso como exemplo e pensam em alguma coisa que seja mais adequada, mais própria das suas regiões, né? Cada região tem suas características, né? Mas são exemplos positivos desse tipo que ajudam a gente a estimular. Isso ajuda a gente aqui também, porque é uma materialização do que se espera dos participantes Sem dúvida, do regional, né? Sem dúvida. Então, nessa nossa tentativa, Marcelo, acho que é importante a gente colocar, né, fazer um novo convite, colocar essa aproximação, essa iniciativa do parque, como foi recebida pelo Brasil Digital, para que a gente consiga mais engajamentos, né? Eu acho que é um case bastante, o primeiro caso bastante interessante para a gente avançar. Se vocês me permitem, eu diria, identifiquem empresas que tenham iniciativa de inovação e transformação digital. Nessas empresas tem pessoas que já estão engajadas no movimento, só que elas não estão participando. Então, trazê-las para o movimento é simplesmente dizer, vem divulgar o que você está fazendo. E para eles é uma oportunidade de divulgar. Quando você divulga a experiência de sucesso, a própria equipe da empresa que está envolvida no projeto se sente motivada, porque vê o seu trabalho sendo reconhecido na comunidade e estimula a que ele continue nesse processo. Então, uma Embraer, por exemplo, com o Daniel, Marcelo e Luciano, combinar com ele para que a gente, para agora, para o primeiro, segundo trimestre do ano que vem, complemente o projeto, a experiência que eles documentaram até agora, com 2 projetos, um de formação e o Bicom, para o conjunto da obra da Embraer. Se conseguir fazer isso com a Embraer, a gente já falou com o Daniel sobre isso, tá? O Pedrotti pode ajudar nisso, né? O Pedrotti tem a cadeia, né, de produção que a Embraer utiliza, ele tem acesso a essa cadeia, né, de produção, né, os fornecedores e tal. Então, a Embraer é um exemplo emblemático, né? Bem emblemático. Agora, que outros exemplos nós teríamos aí? Que outra incumbente, né, grande empresa, teria para puxar isso, né? São as nossas âncoras, né? Então, pegue uma outra, a Caer, por exemplo. Eu acho que a Caer pode ser, se ela estiver aí na região, um exemplo, né? Aí no parque tem empresas âncoras. As empresas âncoras do parque, com certeza, têm iniciativas de inovação e transformação digital. Então, essas serão, não precisa ser muitas, 4, 5, trazendo elas para o conselho, elas já vêm vestidas a caráter, vamos dizer assim, porque elas estão praticando aquilo, né? E elas passam a ser que vão estimular as outras. Aí vem toda a cadeia dessas empresas, incluindo aí
as startups, micro, pequenas empresas que são fornecedoras, né? Entendeu? E a associação que foi criada na época, né, para promover a aproximação da academia e da indústria com os fornecedores locais, também, né, como é que chama? A SECRE, né? Certo. SECRE, então. A SEC. O Wagner, né? A SECRE, né? Do Wagner, né? Isso. Então, ele também, porque ele tem a visão das empresas que são associadas ali. Esse trabalho sinérgico, né, da academia, da indústria, do governo e das entidades organizadas, da sociedade civil, que faz com que apareçam os casos que podem ser compartilhados. Eu estou muito esperançoso, viu, gente, com o Estado de São Paulo. Agora, com o Tarcísio no governo, o Ramute estando lá, o Afif acompanha a gente desde o início, já foi patrono do prêmio, né? Em uma determinada ocasião. Ele teve na cerimônia do prêmio esse ano, em abril lá, teve a palavra, inclusive, falou e tal. E eu, trocando mensagem com ele, ele falou, assim que definir a pessoa, eu aproximo vocês da pessoa de Ciência e Tecnologia do Estado. E aí, tendo esse apoio do governo também estadual, a gente mapeia todos os ecossistemas do Estado e aí faz um trabalho até o final do ano que vem de consolidação, né, da troca de experiência entre todos eles. E aí vira um Estado modelo para a federação. Essa mais ou menos é a minha visão do que a gente pode fazer no Estado de São Paulo, né? E São José tá sentado no camarote aí com o Ramute lá, porque ele com certeza vai dar todo o apoio aí nesse negócio para a gente ser bem sucedido. O desafio que eu vejo, né, não é para São José, né? É Vale do Paraíba. Como é que a gente traz o Vale do Paraíba como um todo, né? E aí, o Vale do Paraíba, se você olhar, ele acaba indo uma parte para o estado do Rio. E aí, no estado do Rio, a gente está trabalhando a constituição da regional lá, e aí tem o Paulo Barcelos que pode nos dar um status disso, né, Paulo? Tem, inclusive, uma notícia nova aí do Guilherme confirmando uma reunião, né? Se você puder passar essa informação para a gente. Falar rapidinho, então, não paro de cair aqui. Vou até deixar a câmera desligada para ver se eu evito cair nesse momento. Quer que a gente desligue as nossas câmeras também? Não, só a minha, que eu acho que a minha está na internet aqui com problema. Tá? Então, rapidinho. Então, nós estamos avançando nas conversas lá do Rio. Basicamente, a gente vê 3 grandes grupos de ecossistemas. Tem até a parte da região dos lagos, que é Macaé, Rio das Ostras, tal, já tem um ecossistema mais estruturado. Nós até fizemos uma reunião com o professor Carlos Eduardo, que é professor de empreendedorismo, gestão e inovação, coordena o CRIOS, Centro de Referência, Inovação e Operações Sustentáveis, é gestor do Polo de Startup de Macaé. Então, ele fez uma apresentação para a gente, ele já é doutor no assunto, ele já vem fazendo doutorado. Ele está comigo lá, junto ao grupo que está reestruturando o Prêmio Nacional de Inovação com esse olhar, né, com esse novo olhar para os ecossistemas, da estruturação da metodologia do prêmio, da CNI, né? E é parte do meu pós-doutorado lá. Então, nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto e ele apresentou para a gente também muito sobre esses ecossistemas do Rio de Janeiro, que ele já vinha interagindo, né? Representando o de Macaé, região dos lagos, ele vem interagindo com o Rio. Ele era meu colega da UFRJ também, eu fui da diretoria da COP, UFRJ, durante 6, 7 anos, e aí, na época, eu conhecia bastante o ecossistema da... Caiu de novo. Ele está com a linha de uma conexão. Mas o Paulo, ele trabalha no BNDES e ele foi assessor do presidente do BNDES durante alguns anos nessa área de inovação, né? E ele foi quem ajudou a desenhar os critérios do prêmio da CNI, inclusive a construção do programa, né, de avaliação. Já são muitos casos que entram, né? Então, um programa que faz uma pré-seleção e avaliação dos casos. E, então, o Prêmio Nacional de Inovação da CNI, o Paulo conhece bem. Ele e o Cadu, esse colega que ele comentou. E agora a CNI está pedindo
a Giana Sagazio, que é a diretora, uma revisão que parece que a empresa que eles contrataram para o ano passado não deu muito conta do recado, então estão refazendo esse processo lá, devem contratar uma outra empresa, né? E o Paulo e o Caio Du estão dando esse apoio aí nessa revisão. E eles também trouxeram os critérios que são usados para os outros, não só dos ecossistemas, mas as outras empresas, né, no processo. E nós estamos usando isso como base para poder estabelecer a seleção e a classificação nas empresas para o Prêmio Estância São Paulo, porque o volume também de empresas é grande, né? Tem que ter alguma coisa mecanizada para fazer uma pré-seleção. Então, está tudo meio interligado, né? E aí, essa semana, com a consolidação no estado do Rio, né, do ecossistema lá, ele tem uma ligação com o Vale do Paraíba. Então, dá para pensar numa extensão desse trabalho conjunto, né, uma sinergia com o estado do Rio. Então, você vê quanta coisa dá para... Ele está onde hoje? O Barcelos? É. Ele continua no Rio, continua no BNDES. Ah, continua. Continua, é. Ele é da área de jurídica, né? Jurídico da Embraer. Da Embraer, desculpe, do BNDES. Mas está fazendo esse... Voltou, está aí. Pronto, vai lá, Paulo. Deixa eu voltar, então, só avançar. Então, nós achamos 3 grandes grupos lá no Rio, a região dos Lagos, que eu cheguei a comentar, a região mais metropolitana, que tem o UFRJ, que antes do BNDES eu trabalhei como da diretoria da COP, da UFRJ, né? Então, conheci o Parque Tecnológico, a incubadora, tem um ecossistema da própria UFRJ, a gente está retomando contato com eles. E na região serrana também, que é esse grande avanço, que são as cidades de Petrópolis, Teresópolis, os secretários ficaram super empolgados com essa possibilidade. Já temos uma reunião marcada para o dia 9 de dezembro com eles, para fazer esse alinhamento. Então, resumindo, nós estamos fazendo esse momento de mapeamento de ecossistemas e atores envolvidos, né, para fazer esses primeiros contatos. E a gente espera fazer isso tudo ao longo de dezembro, agora, esse contato com todos esses atores. Estamos fazendo essa retomada de contatos, então já identificando quem são os principais atores para a gente puxar e fazer essa interação para começar a promover o ecossistema do Estado como um todo, né? Então, isso que a gente... Estamos nesse momento, então, mapeamento desses ecossistemas de atores para promover essas interações, e a gente espera que até no primeiro trimestre do ano que vem a gente consiga avançar nisso. Essa experiência aí do Rio, ela é muito interessante, porque ela começa a nível do Estado. Então, você tem o Barcelos do BNDES, você tem o Guilherme Cavalieri da Firjan, Federação das Indústrias, você tem o Luiz Augusto, que tem contato com os heads de recursos humanos das principais empresas, né, do Rio de Janeiro, né? Tem a Laura, que tem os contatos, inclusive esse da região serrana foi ela que trouxe, mas a Laura, a empresa da Laura é a empresa de comunicação que atende a BEPTIC, que é aquela associação das instituições que trabalham TIC nos estados, né? As Prodespes da vida aí, né? Então, cada estado no Brasil tem uma empresa, às vezes economia mista, às vezes do próprio estado, né? Que trata de TIC no estado, para atender o estado, como tem a Prodesp aqui em São Paulo. E essa associação chamada BEPTIC, ela congrega esses gestores dessas empresas do Brasil todo. E a Laura que dá o apoio em comunicação para eles. E nós assinamos um convênio da BEPTIC com o Instituto, agora em outubro, né? Setembro. Eu estive lá em Brasília fazendo apresentação para eles e tal. E agora a gente vai estar trabalhando junto com a BEPTIC também para aproximar as empresas de TI dos estados do Brasil Digital para Todos. Então, tá um pouco mais de abrangência nesse sentido aí. Então, uma equipe muito forte, né? Não sei se eu esqueci alguém, Paulo, você me corrige aí. Mas, de fato, é isso. Então, o Estado do Rio olha o Estado, a regional estadual, e aí já tem 3 ecossistemas no Estado. Em São Paulo, a gente começou pelos ecossistemas regionais, mas devemos também agora, com o governo do Estado, olhar isso a nível do Estado, com a Fiesp,
CIESP, olhar a nível de Estado, né? Minas Gerais também já está começando a olhar Minas Gerais como um todo. Santa Catarina começa com Joinville, mas tem Floripa, tem a CAT, dá para também olhar o Estado como um todo. Então, nossa ideia, conversando com o Ari e com o Gustavo, é criar uma instância estadual que olhe o Estado, para poder dar celeridade nas coisas em cada Estado. Não fica tudo centralizado com a gente, entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia do aperfeiçoamento da governança do sistema que a gente quer implantar em 2023, mas já com casos práticos, né? Pegando, por exemplo, o Estado do Rio como primeiro piloto, Minas Gerais em seguida, Santa Catarina em seguida, e São Paulo, que veio de baixo para cima, consolidar o nível estadual também. Então, tem desafio que não falta aí. Fora que não tem que recompor, né, toda a nossa relação com o governo federal a partir da nova gestão, né? É um outro desafio também que não tem que fazer. Mas, enfim, desafios aqui não faltam. O Paulo acho que caiu novamente e eu acho que a gente está chegando aqui no encerramento do nosso tempo, para a gente encerrar no horário previsto. Paulo voltou. Aí, Paulo, quer fazer um comentário geral aí? Não, é isso. Então, só nós estamos avançando bem nos grupos. Tivemos uma questão que nós temos, além dessa turma que você comentou, né, eu comentei no alto, não sei se saiu no início, o Carlos Eduardo, que é o professor da UFRJ, né, que estava nos ajudando, que já é o líder desse ecossistema de Macaé, da região dos lagos, ele surpreendentemente foi convidado para fazer um pós-doc na Noruega. Então, ele continua participando, mas da Noruega. E aí, as reuniões que nós tínhamos marcado com ele, nós estamos tendo que remarcar, né? Então, ele já está há muitos anos interagindo com esses outros ecossistemas do Rio de Janeiro, mas não estamos retomando essa agenda e acho que agora, em janeiro, a gente consegue retomar tudo. Acho que estamos avançando bem. E aí, a ideia é que no primeiro trimestre do ano que vem a gente já consiga ter algo mais estruturado, né? Então, aí, Marcelo, seria interessante para dia 25 agora, e depois dia 12, com certeza dia 12 é importante, que você tenha esses 2 slides, você e o Guilherme combinam lá, e coloquem as ações que vocês acham que podem realizar primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre do ano que vem, e uma visão futura, né? Porque toda a experiência de vocês no Estado aí, o Guilherme com a Feijão, você com o BNDES, né? O Luiz com a BRH, com certeza dá para imaginar, né? Fazer uma forcinha de imaginar o que seria, né, esse ecossistema Rio de Janeiro, um ecossistema Brasil até final de 2028 aí. Como é que seria isso? Perfeito, isso mesmo. É bom? Estão trazendo a turma do BNDES, já está interagindo. Eu sou de lá, então por isso que eu nem comentei tanto, mas estão trazendo a turma para apoiar também. Tem a equipe grande que apoia a transformação digital. Mas estão nessa questão de discussão, de troca de governos, coisa e tal, estão aguardando, né, a poeira baixar para ver quem são os contatos que a gente faz. Então, estamos avançando nas outras frentes em paralelo. Isso mesmo, não podemos parar independentemente disso, né? E depois agrega o pessoal, né? Perfeito, tá? Isso aí. Bom, gente, então, 9h27, queria agradecer a vocês por terem participado até aqui. A sessão foi gravada, a gente vai disponibilizar essa gravação logo em seguida, junto com a minutinha da reunião. Na minutinha eu mando os slides para vocês receberem, acredito que vocês já devem ter recebido, mas eu mando novamente. E aí, cada um pega os slides que interessar, utiliza como quiser, da forma que achar melhor e para engajar os demais, né? Porque é importante engajar os demais, né? E é isso. Ok, obrigada, então. Amém. Um bom dia para todos nós. Bom dia a todos. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até.